Olá, bem-vindos à TV Impacto. Oswaldo de Andrade de novo aqui para conversar com você. Obrigado pelo carinho da audiência, pelo apoio. E começou um pouco chato, eu peço, se você ainda não está inscrito, inscreva-se em nossos canais aí, é muito interessante. Tem também o espaço para você fazer seu comentário, se dizer que concorda ou não concorda. Na linguagem da internet, dar o like ou dislike, eu digo positivo ou negativo. Então, se gostou, é só assim. Mas é muito importante você se inscrever e aqueles que já estão inscritos eu agradeço. Bem, hoje vou aproveitar esse feriado, estou aqui hoje no feriado, é o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, e a gente vai trabalhar ouvindo aqui o nosso convidado de hoje, que também tirou um tempinho da sua agenda, que é muito lotada, Dr. Beto Tolentino, aqui na TV Impacto, para a gente falar sobre o assunto. Hoje é principalmente direcionado aos homens, mas as mulheres também têm que assistir, que é exatamente a vida até para incentivar o homem para aquilo que nós vamos falar hoje aqui, que é sobre o Novembro Azul. Intervalo e já eu volto. Para tudo! Essa é a oportunidade que você esperava. R$50 mil de desconto na compra do seu lote no Punta Blu Residenciale. Conquiste o espaço perfeito para a sua família, um condomínio de luxo com marina exclusiva e lazer completo. Piscinas, banheira de hidromassagem, playground, quadra de esportes, academia, sauna, salão de festa, churrasqueira e sem deixar de falar em acesso a belas praias de Santarém. Então não deixe esse sonho escapar. Fale agora com nossos especialistas pelo WhatsApp e não perca tempo. Garanta seu desconto. O mês de aniversário do Punta Blu está acabando. Chame a gente no direct e venha viver o futuro que você merece. Ok. Doutor Beto, bem-vindo aqui à TV Impacto. Mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui. Sempre que o senhor vem, a gente tem convicção da importância que o internauta vai dar para os assuntos que a gente vai tratar. E aqui, Novembro Azul. Bom dia, Oswaldo, é um prazer estar aqui com você e aproveitar a sua grande audiência justamente para que a gente possa sensibilizar os homens, né? Que nós não somos super-homens, nós somos homens, né? Somos seres humanos e que precisamos cuidar do nosso corpo para que a gente possa justamente estar junto da nossa família, junto, né, dos nossos queridos, entes queridos, para que a gente possa conviver mais tempo com essas pessoas. Daí então a necessidade de que a gente previna as doenças e principalmente a doença que mais causa o câncer no homem, que é o câncer de próstata. Então eu fico muito feliz nesse espaço e te agradecer pela essa oportunidade que a gente possa orientar a nossa população para que possa se cuidar melhor. Pois é, eu que agradeço aqui a sua disponibilidade de estar conosco, exatamente porque além de ser uma conversa informativa, é também uma conversa que esclarece sobre o assunto e incentivar, o objetivo é incentivar também os homens a realmente se preocupar e prevenir. Porque, doutor, não sei se estou errado, me parece assim que entre homem e a mulher, em relação de saúde, a mulher é mais cuidadosa. Sim, tranquilamente. Você vê que a mulher tem todo ano, ela se cuida e mais precocemente, né? Ela procura seu ginecologista com maior frequência, procura o seu médico com maior frequência. O homem é aquilo que a gente fala, o homem às vezes não tem, ele se esconde atrás, né, da questão de não ter tempo, de não ter, né, facilidade na ida ao médico, mas isso aí a gente não pode deixar como desculpa. A gente tem que, eu falo sempre que quem não se ama a si próprio, né, não tem condição de amar ninguém. Então ele tem que primeiramente se amar e querer se cuidar para que possa então aí sim dar o amor para os filhos, para os netos, né? A gente sabe, hoje a gente já está na idade que a gente já tem os nossos netos, então a gente sabe a coisa grandiosa que é ser avô. Então a gente pede para que os homens façam seu preventivo justamente para que possam atingir a idade, para que possam ser avós e possam sentir essa sensação maravilhosa que é ser avô. Bem, então fala aí, doutor, se dirige aí aos homens, a partir de que idade tem que fazer essa prevenção? Bom, hoje, Oswaldo, a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza 45, para aquelas pessoas que têm predisposição na família de câncer de próstata. Então, aquela pessoa que já teve o avô, o tio, o pai com câncer de próstata, essas pessoas devem começar o seu preventivo com 45 anos.
Já aquelas pessoas que não têm história familiar de câncer de próstata é apenas com 50 anos. Então hoje já teve um aumento nessa idade. Antigamente, há anos, poucos anos atrás, era 40 anos que iniciavam a profilaxia da próstata. Hoje não. Hoje já é 50 para quem não tem história familiar e 45 para aqueles que ainda têm história na família de câncer de próstata. Isso é de ano em ano? Isso, a preventiva é anual, como a mulher faz também, né, do câncer de colo de útero, então é anual o seu preventivo. Vamos chegar no assunto aqui, que muitas vezes até o próprio homem, ele fica, mas não sinto nada, não tenho nada, por que eu vou fazer isso aí? Então, por exemplo, quais os sintomas que poderiam dizer para o cara, olha, está na hora de fazer? Veja bem, além da idade, né? A idade é a única coisa que nós vamos colocar aqui como primordial. Sintoma, o câncer de próstata não dá sintoma no início. Por quê? Porque 99% dos cânceres de próstata eles surgem na periferia da glândula, ou seja, na cápsula. Então não dá sintomatologia nenhuma. Quando esse indivíduo, pelo câncer de próstata, for ter sintoma, é quando ele já tomou a glândula toda e já começou a comprimir a uretra. Então aí ele vai ter sintomas urinários, vai ter sangramento na urina, mas isso já no estágio avançado. Então por isso que a gente diz que não é o sintoma que vai levar o homem para procurar o seu urologista para fazer o seu preventivo, e sim a idade. Então a idade é primordial. Mas tem também a questão, por exemplo, do exame do PSA, como é que funciona essa sequência aí? Veja bem, o PSA é o exame de sangue que todo homem também só quer fazer o PSA, porque é o de sangue, né? Não quer fazer os outros exames, o de imagem, o de toque. Então o PSA isolado, Oswaldo, para que você possa entender, qualquer alteração na próstata que tenha, ou um processo inflamatório que a gente chama de prostatite, ou o aumento que é normal para a idade de todo homem, que é a hiperplasia prostática, e o câncer podem elevar o PSA. Então o PSA isolado, ele não quer me dizer muita coisa. Ele pode me dar um alerta se ele estiver muito alto, mas em torno de 15% de câncer de próstata, que o indivíduo tem o câncer de próstata, o PSA está normal. Então ele isolado não quer me dizer muita coisa, tá? Agora tem que associar, aí sim que entra, ou com o ultrassom transretal da próstata ou o toque retal. Então você tem que ter uma associação do PSA junto com o exame de imagem, que seria o ultrassom, ou o toque retal, para que você possa chegar numa conclusão melhor. Como é que a gente chega naquele momento que, olha, não tem jeito mais agora, medicamento é cirúrgico? Qual é esse Para o câncer de próstata, né, a gente sempre coloca que a cirurgia é a cura para o câncer, né? Quando você tem no estágio inicial, que você pega ali que só está um nódulozinho, e aí você vai pedir exames para poder fazer o rastreamento, né? Quando você descobre que tem um nódulo e o PSA está um pouquinho elevado, ou mesmo o PSA normal, mas com um nódulo na próstata, você vai pedir uma biópsia prostática, né? Pelo próprio ultrassom, vai com a agulha ali, colhe os fragmentos e manda para exame e vai confirmar se ele tem o câncer de próstata. Se você vê que é um Gleason, que é o quê? O Gleason quer dizer o tipo de diferenciação celular, ou seja, a agressividade desse tumor. Se o Gleason for de 6, quer dizer que é um Gleason legal, é uma agressividade baixa. Se ele de 7, ele já é intermediário. Se ele é de 7 para cima, ele já é um Gleason mais agressivo. Então você tem que tomar uma atitude mais agressiva também. Então hoje tem pacientes, dependendo da idade, por exemplo, se eu tenho um paciente de 80 e poucos anos e que tem um câncer na fase inicial, algumas escolas optam em fazer um tratamento paliativo, ou seja, fazem o bloqueio hormonal. Por quê? Porque esse câncer de próstata, ele no início, ele depende da testosterona. Ou seja, o hormônio masculino é que serve de alimento para que esse tumor comece a se desenvolver. Então você tem que fazer um bloqueio da comida do tumor, bloquear a testosterona. Como é que você pode fazer isso? Através da raspagem do testículo, para não produzir testosterona, porque é o principal órgão produtor de testosterona no organismo do homem, ou então através de medicações, que vão fazer com que ocorra um bloqueio dessa testosterona, que ela não vá atuar nos seus sítios de ação ali, e com isso o tumor fica quietinho. Então, para pacientes que são bem idosos, que não têm condição cirúrgica,
você pode fazer apenas o tratamento paliativo. Mas o tratamento curativo é só com a cirurgia. E a cirurgia a gente faz justamente nesses pacientes que tem essa fase inicial e que tem um Gleason legal, um PSA até 10, 20, não a mais do que isso, mas então você tem condições de curar esse paciente se você fizer o procedimento cirúrgico, né? Agora, se o paciente chega no estágio mais avançado, aí a gente não vai ter muito o que fazer, a não ser bloquear o tumor, né, para que ele não cresça, tá certo? E fazer, às vezes, como o indivíduo já vai ter um comprometimento no fluxo da urina, ou seja, já vai sentir dificuldade para urinar, você vai ter que passar um aparelhinho e raspar por dentro da uretra a próstata, para que você faça um canal para que a urina possa passar livremente de novo. Então você tem o tratamento curativo, quando você pega numa fase inicial, daí a importância de você fazer o seu exame anualmente, né? E o tratamento paliativo para aqueles cânceres já mais avançados, que você vai ter que raspar o testículo e vai ter que fazer a RTU, que a gente chama, que é a ressecção transuretral da próstata, para abrir o canal de novo, para poder o indivíduo urinar normalmente. Tem um assunto aí, uma pergunta que eu fazia, que me fizeram essa pergunta e eu até fiquei curiosa dela. É a questão da cirurgia, que você falou, a questão do testículo. Aí a preocupação do homem é, aí eu vou ficar impotente? Veja bem, da parte do testículo ele vai perder um pouquinho o libido, o desejo, né? Porque a testosterona é responsável pelo desejo, pela vontade, né? Então ele vai perder um pouquinho o libido. Já no caso da cirurgia de prostatectomia radical, que é feita para justamente câncer de próstata, você tem duas complicações que essa cirurgia pode levar. Não quer dizer que vai levar, mas que pode levar. Uma seria essa, a disfunção erétil. Por quê? Porque os nervinhos passam lateralmente à próstata, ali o nervo da ereção, e quando você vai retirar o tumor, às vezes o tumor está invadindo aquela região e você é obrigado a tirar, ocorre a lesão do nervo. Então essa é com maior incidência que ocorre. E a outra complicação também que é comum é a incontinência urinária, é o indivíduo ficar perdendo urina, né, pós-cirurgia, tá? Então, mas só que podem acontecer, não quer dizer que 100% acontece, mas em alguns casos podem acontecer, e aí você tem que fazer alguns tipos de tratamento. No caso, por exemplo, da disfunção erétil, hoje você tem o advento da prótese peniana, que é uma cirurgia simples e tranquila, prevenível, e só com a limpeza dele você consegue prevenir o câncer de próstata, porque aquele sebozinho que cria, o esmegma, é o causador do câncer de pênis. Então aproveitar a saúde do homem para que a gente possa dar essa pincelada, porque a gente aqui na nossa região tem muito câncer de pênis, a gente pega no hospital regional, e por isso deixar essa lembrança que você que tem, principalmente que a gente tem muito diabetes, e o diabetes faz com que a pele, devido ao processo inflamatório de repetição ali, ela se feche e o cara não consegue mais limpar o pênis, e com isso ele acaba fazendo um câncer de pênis sem saber. Quando a gente vai operar, já está lá instalado, não tem mais o que fazer, aí temos que amputar o pênis do indivíduo. Então você imagina para o homem, Oswaldo, né, o trauma que é amputar o seu pênis, né? Então quando a gente já fala em tratamentos que vão deixar ele meio com disfunção, já tem um trauma, você imagina ter que amputar o pênis do indivíduo. Tá certo, então agradecemos mais uma vez aqui o Dr. Beto Tolentino, que mesmo no feriado aceitou estar aqui conosco para dar essas informações importantíssimas relativas à prevenção do câncer de próstata. Obrigado pela atenção. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.